Não precisa vir, mãe. A casa já tá cheia, minha nora disse ao telefone. Mesmo assim, preparei um prato e esperei. À meia-noite, o portão abriu. Quando eles viram quem estava na porta, o silêncio tomou conta da sala. Aos 68 anos, achei que já havia passado por todas as traições possíveis da vida. Mas o que minha nora Patrícia fez comigo durante aquele Natal foi além de qualquer humilhação que eu pudesse imaginar. Ela me disse para não ir jantar na casa do meu próprio filho porque a casa já estava cheia. Mesmo assim, preparei um prato especial e esperei. À meia-noite, quando o portão se abriu, o que eles viram na porta os deixou em completo choque. O que aconteceu naquela madrugada mudou completamente o rumo da nossa família para sempre. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Santos, tenho 68 anos e sou viúva. Há 3 anos. Durante 42 anos, fui casada com Antônio, um homem trabalhador que construiu nossa vida tijolo por tijolo. Tivemos 2 filhos, Carlos, meu primogênito, e Marina, 3 anos mais nova. Sempre fui uma mãe dedicada, daquelas que abria mão de qualquer coisa pelos filhos. Quando Carlos se casou com Patrícia, há 8 anos, tentei recebê-la como a filha que nunca tive. Oh, como me arrependo da minha ingenuidade. Patrícia sempre foi uma mulher calculista. Desde o primeiro dia, percebi que ela via nossa família não pelo amor, mas pelo que poderia tirar proveito. Carlos estava cego de paixão e não enxergava as verdadeiras intenções dela. Eu tentei alertá-lo algumas vezes, mas ele sempre saía em defesa da esposa. Mãe, a senhora está exagerando. Patrícia é uma boa mulher. Como um filho pode ser tão ingênuo? Quando Antônio faleceu, deixou nossa casa para mim e uma quantia considerável para os filhos. Carlos usou sua parte para expandir o pequeno negócio de autopeças que tinha. E o resultado foi muito bom. Em poucos anos, ele conseguiu abrir 2 lojas e comprar uma casa grande no bairro nobre da cidade. Patrícia ficou radiante com a nova posição social. Ela começou a se comportar como se fosse parte da elite da cidade, sempre ostentando roupas caras e falando com um tom de superioridade que me irritava profundamente. Durante os primeiros anos após a morte do Antônio, eu ainda era bem-vinda na casa deles. Carlos sempre me convidava para os almoços de domingo, e eu preparava aqueles pratos que ele adorava desde criança. Mas aos poucos, percebi que Patrícia começava a demonstrar sinais de impaciência comigo. Primeiro, foram os olhares de desaprovação quando eu ajudava na cozinha. Depois, os comentários sutis sobre como eu atrapalhava a rotina da casa. Carlos, coitado, não percebia nada disso. O ponto de virada começou no ano passado, quando Patrícia engravidou. Eu fiquei radiante com a notícia de que seria avó novamente. Carlos já tinha uma filha de 12 anos do primeiro casamento, a pequena Júlia, que morava conosco nos finais de semana. Mas a gravidez de Patrícia mudou completamente a dinâmica familiar. Ela começou a usar a condição de gestante para manipular todas as situações. Qualquer coisa que não saía do jeito dela, ela alegava que estava estressada e que isso fazia mal para o bebê. Durante os 9 meses de gravidez, as visitas à casa deles se tornaram cada vez mais tensas. Patrícia sempre encontrava uma desculpa para me criticar. Se eu levava comida, ela reclamava que eu não consultava antes. Se eu chegava de mãos vazias, ela fazia cara feia e comentava com Carlos que eu não ajudava em nada. Eu tentava conversar com meu filho sobre isso, mas ele sempre estava ocupado demais com o trabalho para perceber o que realmente acontecia em casa. Quando meu neto Gabriel nasceu, em março deste ano, pensei que as coisas melhorariam. Eu estava ansiosa para ajudar com o bebê, como qualquer avó faria. Mas Patrícia deixou claro desde o primeiro dia que minha ajuda não era bem-vinda. Ela contratou uma babá e disse que já tinha tudo sob controle. Eu podia visitar, mas sempre com hora marcada e por pouco tempo.
Era como se ela quisesse controlar até mesmo o amor que eu tinha pelo meu neto. Os meses passaram e a situação só piorava. Patrícia começou a fazer reuniões familiares e esquecer de me convidar. Quando Carlos perguntava por que eu não estava presente, ela sempre tinha uma desculpa pronta. Ah, achei que ela estava ocupada. Ou, pensei que ela não ia querer vir por causa do horário. Carlos, ingênuo como sempre, acreditava em todas essas mentiras. A gota d'água foi se aproximando quando dezembro chegou. Todo ano, desde que me casei com Antônio, eu organizava o jantar de Natal para toda a família. Era uma tradição sagrada. Eu passava semanas planejando o cardápio, decorando a casa e preparando os pratos especiais que cada um gostava. Mas este ano, Patrícia anunciou que ela queria inovar e fazer o Natal na casa nova deles. Dona Helena, ela me disse com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Este ano vamos fazer o Natal na nossa casa. É maior, mais confortável e eu quero que o Gabriel viva sua primeira ceia de Natal em sua própria casa. Na superfície, parecia uma ideia razoável. Carlos ficou entusiasmado com a possibilidade de sediar a família. Eu concordei, mesmo sentindo um aperto no coração por quebrar uma tradição de tantos anos. Durante 2 semanas antes do Natal, ofereci minha ajuda várias vezes. Posso fazer minha farofa especial, deixa eu preparar a sobremesa. Precisa de ajuda com a decoração. Para cada oferta, Patrícia tinha uma recusa educada. Obrigada, mas já está tudo planejado. Não se preocupe, já contratei um buffet. A decoradora já deixou tudo pronto. Era claro que ela queria excluir qualquer contribuição minha para a festa. Na manhã de véspera de Natal, 23 de dezembro, estava terminando de organizar os presentes que havia comprado para todos quando o telefone tocou. Era Carlos. Mãe, como a senhora está? Bem, meu filho. Terminando de preparar as coisas para amanhã. Que horas quer que eu chegue aí? Houve uma pausa estranha do outro lado da linha. Mãe, é sobre isso que eu queria falar. A Patrícia está preocupada porque a casa vai ficar muito cheia amanhã. Senti meu coração começar a bater mais rápido. Como assim cheia, Carlos? É nossa família. É que vieram os pais dela de São Paulo, os irmãos com os filhos, e a casa está mesmo apertada. A Patrícia achou melhor fazer uma comemoração mais íntima este ano. E eu não faço parte da intimidade da família? A pergunta saiu com mais amargura do que eu pretendia. Claro que sim, mãe, mas talvez seja melhor a senhora comemorar com a Marina este ano. Ou então podemos marcar um almoço na semana que vem, só nós. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que estava ouvindo. Meu próprio filho estava me desinvitando do Natal da família por pressão da esposa. Carlos, disse com a voz trêmula, em 40 anos de tradição familiar, esta é a primeira vez que não vamos passar o Natal juntos. Mãe, não dramatize. É só este ano. No próximo, fazemos na sua casa de novo. Quando desliguei o telefone, senti uma raiva que há muito tempo não sentia. Não era apenas a exclusão que me doía. Era a facilidade com que meu filho havia me descartado. A naturalidade com que ele havia escolhido a família política em detrimento da própria mãe. Liguei para Marina, minha filha, que morava em outra cidade. Ela ficou indignada quando contei o que havia acontecido. Mãe, isso é um absurdo. Como o Carlos pode fazer isso com a senhora? Não é ele, filha. É influência dela. Ele está cego. Venha passar o Natal aqui conosco. Paulo vai adorar ter a senhora aqui. Agradeci, mas recusei. Algo dentro de mim se recusava a simplesmente aceitar a situação. Eu havia criado aquele menino. Havia sacrificado meus sonhos para que ele tivesse uma vida melhor. E agora, ele me descartava como se eu fosse um estorvo. Durante todo o dia 24 de dezembro, fiquei remoendo a situação. À tarde, decidi fazer algo que talvez fosse considerado loucura por muitos. Fui à cozinha e comecei a preparar a farofa especial que Carlos adorava desde criança. A mesma receita que minha mãe me ensinou e que eu havia feito para ele durante todos esses anos.
Enquanto refogava os ingredientes, chorei lágrimas silenciosas. Cada movimento na cozinha me lembrava dos natais passados, quando minha casa se enchia de risadas e a família toda se reunia em volta da mesa. Agora, eu estava sozinha, preparando um prato para uma festa da qual havia sido excluída. Mas algo dentro de mim insistia que eu deveria fazer aquilo. Talvez fosse o instinto materno falando mais alto que a razão. Talvez fosse uma necessidade de mostrar que, mesmo rejeitada, eu ainda era mãe daquele homem. Ou talvez fosse apenas teimosia mesmo. Terminei de preparar a farofa, coloquei em uma travessa bonita e cobri com papel. Alumínio. Depois, sentei na sala e esperei. Não sabia exatamente pelo que estava esperando, mas sabia que precisava fazer alguma coisa. Não podia simplesmente aceitar ser descartada sem ao menos tentar. As horas passaram lentamente. Liguei a televisão, mas não conseguia me concentrar em nada. Minha mente estava completamente focada na casa do Carlos. Imaginei como devia estar a festa. Patrícia provavelmente estava radiante, sendo o centro das atenções, ostentando sua casa nova e seu bebê. Perfeito. Carlos devia estar correndo de um lado para outro, tentando agradar a todos. E o pequeno Gabriel, meu neto que mal conhecia a avó paterna, estava vivendo sua primeira ceia de Natal. À medida que a noite avançava, minha determinação apenas crescia. Por volta das 11 da noite, tomei uma decisão que muitos considerariam impulsiva. Peguei a travessa de farofa, coloquei no carro e dirigi até a casa do Carlos. Não sabia exatamente o que ia fazer quando chegasse lá, mas sabia que precisava tentar. A casa estava toda iluminada. Carros ocupavam toda a rua. O som de conversas e risadas chegava até a calçada. Era exatamente a festa familiar que eu havia sonhado, só que sem mim. Estacionei do outro lado da rua e fiquei observando por alguns minutos. Pela janela da sala, podia ver pessoas conversando, crianças brincando e a mesa farta de comida. Respirei fundo e atravessei a rua com a travessa nas mãos. Meu coração batia tão forte que pensei que todos pudessem ouvi-lo. Quando cheguei na porta, hesitei. O que exatamente eu estava fazendo ali? Mas antes que pudesse mudar de ideia, toquei a campainha. Demorou alguns segundos até alguém atender. Quando a porta se abriu, Patrícia apareceu com um vestido vermelho elegante, um sorriso no rosto que se desfez instantaneamente quando me viu. Dona Helena, o que a senhora está fazendo aqui? Trouxe minha farofa para o Natal, respondi com a voz mais firme que consegui. Patrícia ficou completamente sem reação por alguns segundos. Atrás dela, percebi que as conversas na sala haviam diminuído de volume. Algumas pessoas começaram a olhar na nossa direção. Mas eu disse para o Carlos que a casa estava cheia, ela gaguejou. Está cheia mesmo, respondi olhando por cima do ombro dela para a sala lotada. Mas eu trouxe só a farofa, não vou ficar. Nesse momento, Carlos apareceu atrás da esposa. Sua expressão quando me viu foi de completo choque, seguida por algo que parecia vergonha. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Trouxe a farofa que você gosta. Pensei que talvez vocês quisessem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A sala inteira havia parado para observar a cena. Os pais de Patrícia, que eu reconheci das fotos, olhavam com curiosidade. Os irmãos dela sussurravam entre si. As crianças haviam parado de brincar. Patrícia recuperou a compostura rapidamente. Que gentileza da senhora, mas realmente não temos espaço para mais nada na mesa. Não preciso entrar, insisti. Só queria entregar isso e desejar um Feliz Natal para meu filho e meu neto. Carlos estava claramente constrangido. Ele olhava de mim para a esposa, como se estivesse dividido entre duas lealdades. Mãe, a senhora podia ter ligado antes. Ligado para quê? Para ouvir novamente que não há espaço para mim na família? A pergunta saiu com mais amargura do que eu pretendia, mas o efeito foi imediato. Várias pessoas na sala começaram a prestar ainda mais atenção na nossa conversa. Percebi que os familiares de Patrícia estavam começando a entender que havia mais na história do que parecia.
Não é isso, mãe. Carlos tentou explicar, mas sua voz soava pouco convincente. Nesse momento, uma voz infantil cortou o ar. Vovó Helena! Era Júlia, a filha do primeiro casamento de Carlos, correndo na nossa direção. Ela se jogou em meus braços com aquela energia que só as crianças de 12 anos têm. Oi, minha princesa, como você está? Que bom que a senhora veio. Eu estava perguntando para o papai cadê a senhora. A inocência da criança tornou a situação ainda mais constrangedora para Carlos e Patrícia. Era óbvio que Júlia havia sentido minha falta e havia questionado minha ausência. Júlia, volta para a sala. Patrícia disse com uma voz mais dura do que o necessário. Por que a vovó não vai entrar? A pergunta de Júlia ecoou no silêncio que havia se formado. Carlos passou a mão pelos cabelos, um gesto que ele sempre fazia quando estava nervoso. É que a casa está cheia, princesa. Mas tem lugar na minha. Cadeira! A vovó pode sentar do meu lado! A simplicidade da solução oferecida por uma criança de 12 anos expôs completamente o absurdo da situação. Algumas pessoas na sala começaram a sussurrar mais alto. Percebi que os familiares de Patrícia estavam claramente desconfortáveis com a cena que presenciavam. Tudo bem, Júlia. Não vou entrar mesmo, eu disse, acariciando o cabelo da menina. Só trouxe isso para vocês. Estendi a travessa para Patrícia, que hesitou antes de pegá-la. Nossos olhos se encontraram por um momento e eu vi neles uma mistura de culpa e desafio. Obrigada, ela murmurou. Feliz Natal para todos, eu disse, olhando diretamente para Carlos. Cuida bem do Gabriel e da Júlia também. Virei-me para sair, mas a voz de um homem mais velho me fez parar. Desculpe a intromissão. Era o pai de Patrícia que havia se aproximado. A senhora é a mãe do Carlos? Sou, respondi. Não vai ficar para a ceia? Patrícia nos disse que a senhora não ia poder vir. A mentira foi exposta ali, na frente de todos. Patrícia ficou visivelmente constrangida. Carlos abaixou a cabeça. Houve um mal-entendido, eu disse diplomaticamente. Eles já têm muita gente aqui. O senhor olhou ao redor da sala e depois para mim novamente. Mas sempre há espaço para mais um na família, não é? A observação dele foi como uma bofetada na cara de Patrícia. Ela tentou sorrir, mas estava claramente mortificada. É claro que sim, ela disse com uma voz forçada. Dona Helena, se a senhora quiser ficar... Não, obrigada. Não quero atrapalhar a reunião de vocês. Caminhei de volta para o carro sem olhar para trás, mesmo ouvindo Júlia me chamando. As lágrimas que eu havia segurado durante toda a noite finalmente começaram a cair quando entrei no carro. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas também de uma estranha sensação de alívio. Eu havia feito o que meu coração mandou. Havia tentado. Cheguei em casa por volta de 00:30. A casa estava silenciosa e escura, um contraste gritante com a festa que eu havia acabado de deixar. Sentei na sala, no mesmo sofá onde Antônio e eu passamos tantos natais juntos, e chorei. Chorei pela família que eu perdi, pelo filho que havia se afastado de mim, pelo neto que mal me conhecia. Mas no meio das lágrimas, algo começou a despertar dentro de mim. Uma raiva fria e determinada. Eu havia passado anos sendo a mãe compreensiva, a sogra que não se metia, a avó discreta. Havia aceito todas as humilhações de Patrícia em silêncio, sempre pensando em preservar a paz familiar. Mas aquela noite havia sido o limite. Nos dias que se seguiram ao Natal, a situação ficou ainda mais clara. Carlos não ligou para agradecer pela farofa ou para saber como eu estava. Patrícia não se deu ao trabalho de retornar à travessa. Era como se aquela noite constrangedora nunca tivesse acontecido. Mas para mim, ela havia mudado tudo. No dia 30 de dezembro, tomei uma decisão que talvez devesse ter tomado há muito tempo. Liguei para meu advogado, doutor Roberto, que havia cuidado do inventário de Antônio. Doutor Roberto, preciso falar com o senhor sobre algumas mudanças no meu testamento. Claro, dona Helena. Quando podemos nos reunir?
O quanto antes possível. Na manhã seguinte, estava no escritório do Dr. Roberto. Ele era um homem de 60 e poucos anos, muito competente e que conhecia nossa família há décadas. Em que posso ajudá-la, dona Helena? Quero fazer algumas alterações na forma como meus bens serão distribuídos após minha morte. Expliquei a situação com Carlos e Patrícia, os episódios de desrespeito e humilhação, e particularmente o que havia acontecido no Natal. Dr. Roberto ouviu tudo em silêncio, fazendo algumas anotações. Entendo sua frustração, dona Helena, mas gostaria de alertá-la para não tomar decisões definitivas quando está magoada. Talvez seria melhor esperar algumas semanas para ver como as coisas se desenvolvem. Dr. Roberto, isso não é impulso. Isso é o resultado de 2 anos de desrespeito crescente. Quero garantir que meus bens sejam para pessoas que realmente se importam comigo. Passamos 2 horas revisando meu testamento. Eu mantive a parte de Marina, que sempre foi uma filha carinhosa. A parte de Carlos foi drasticamente reduzida, com a maior parte dos meus bens sendo destinada diretamente para Júlia, em um fundo que só seria liberado quando ela fizesse 25 anos. Também deixei uma quantia considerável para Gabriel, meu neto que mal me conhecia, mas que um dia, talvez, entendesse os erros dos pais. Tem certeza disso, dona Helena? Absoluta. E quero que uma cópia seja entregue ao Carlos imediatamente. Isso pode causar um conflito muito grande na família. O conflito já existe, doutor. Eu só estou deixando claro onde está minha posição. No dia 2 de janeiro, Dr. Roberto entregou pessoalmente a cópia do Novo Testamento para Carlos em sua loja. Segundo o advogado, meu filho ficou pálido ao ler o documento e pediu um tempo para processar a informação. Naquela mesma tarde, meu telefone tocou. Era Carlos e, pela sua voz, estava claramente alterado. Mãe, preciso conversar com a senhora. Posso ir aí? Claro, sua casa é esta. 1 hora depois, Carlos estava na minha sala. Ele tinha olheiras profundas e parecia ter envelhecido 10 anos desde o Natal. Mãe, recebi o testamento novo. É isso mesmo que a senhora quer? É exatamente isso. Mas, mãe, o que eu fiz foi tão grave assim. Foi só um mal-entendido no Natal. A calma com que ele falava me irritou profundamente. Um mal-entendido? 2 anos de humilhações eram um mal-entendido? Carlos, senta aqui, disse apontando para a poltrona que havia sido de seu pai. Vamos conversar sério. Ele se sentou, mas evitava olhar diretamente para mim. Você lembra quando tinha 8 anos e quebrou o braço caindo da bicicleta? Lembro. E lembra quem ficou no hospital com você durante 3 dias até ter certeza de que estava tudo bem? Quem dormiu naquela cadeira desconfortável? A senhora, mãe. E quando você tinha 16 anos e bateu o carro do seu pai na primeira semana que tinha carteira? Lembra quem convenceu ele a não tirar a carteira de você? Carlos estava começando a ficar desconfortável. A senhora. E quando você quis abrir a primeira loja e o banco negou o empréstimo? Quem colocou nossa casa como garantia para conseguir o dinheiro? Mãe, para onde a senhora quer chegar? Quero chegar no ponto onde um filho que foi amado e protegido a vida inteira acha normal excluir a própria mãe do Natal da família porque a esposa não quer saber de sogra por perto. Silêncio total. Carlos finalmente me encarou e vi lágrimas começando a se formar em seus olhos. Não foi bem assim, mãe. Então me explica como foi. Me explica como uma casa com 15 pessoas não tinha espaço para mais uma. Me explica como você achou normal me desenvidar do Natal. A Patrícia estava estressada com a organização. Carlos? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Para de culpar a... Patrícia, você é um homem de 45 anos. Você tomou a decisão de me excluir. Foi você quem ligou para mim e disse que eu não era bem-vinda. Ele abaixou a cabeça novamente. Eu sei, mãe. Eu sei que errei. Não errou, Carlos. Você me humilhou. Você me descartou como se eu fosse um objeto velho que não serve mais para nada. E o pior de tudo é que você fez isso com uma naturalidade que me mostrou que eu realmente não tenho valor nenhum para você. Isso não é verdade. Então me prova.
Me diz uma coisa boa que você fez por mim nos últimos 2 anos. Uma única vez que você defendeu sua mãe das grosserias da sua esposa. Carlos ficou em silêncio por vários minutos. Eu sabia que ele estava repassando mentalmente os últimos anos e percebendo que realmente não havia nada para me dizer. Mãe, eu posso mudar. Podemos conversar com a Patrícia? Não, Carlos, não vamos conversar com ninguém. Eu já tomei minha decisão. Estou tirando você da minha vida da mesma forma que você me tirou da sua. Mas, mãe, o testamento? Isso é muito drástico. O testamento é apenas um reflexo da realidade. Eu estou deixando meus bens para pessoas que se importam comigo. Júlia sempre me tratou com carinho. Gabriel, quando crescer, vai saber que a avó pensou nele. Marina nunca me faltou com respeito. Você escolheu sua esposa em detrimento da sua mãe. Agora vive com as consequências. Carlos ficou me olhando por um longo tempo. Eu podia ver que ele estava tentando encontrar argumentos, mas não havia nenhum que pudesse justificar o que havia feito. Mãe, me dá uma chance de consertar isso. Carlos, durante 45 anos da sua vida, eu te dei todas as chances possíveis. Te perdoei quando era criança e fazia besteira. Te apoiei quando era jovem e tomava decisões ruins. Te ajudei quando era adulto e precisava de suporte. Agora, aos 68 anos, estou cansada de dar chances. Quero viver o resto da minha vida em paz, sem precisar suportar humilhações para manter uma família unida. Ele se levantou devagar, como um homem muito mais velho do que realmente era. Então é isso? É isso. E se eu me separar da Patrícia? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Se eu perceber que o casamento foi um erro e me separar dela, a senhora me perdoaria? Olhei para meu filho, esse homem que eu havia criado, amado e protegido durante toda a vida, e senti uma mistura de tristeza e compaixão. Carlos, o problema não é a Patrícia. O problema é que você permitiu que ela me humilhasse. O problema é que você escolheu o lado dela mesmo sabendo que ela estava errada. Se você não aprendeu em 45 anos a respeitar sua mãe, não vai aprender agora. Quando ele saiu da minha casa naquela tarde, eu sabia que nossa relação havia mudado para sempre. Não senti o alívio que esperava, mas também não senti arrependimento. Senti uma estranha sensação de paz, como se finalmente tivesse tomado uma atitude que deveria ter tomado há muito tempo. Nos dias seguintes, a notícia do Novo Testamento se espalhou pela família. Marina ligou preocupada, tentando me convencer a reconsiderar. Mãe, isso vai destruir a família. Mas eu estava irredutível. A família já foi destruída, Marina. Eu só estou oficializando o que já estava acontecendo. Algumas pessoas tentaram me fazer mudar de ideia. Amigas próximas, vizinhos, até mesmo o padre da igreja que eu frequentava. Todos achavam que eu estava sendo muito radical. Dona Helena, ele é seu filho. Mãe, perdoa sempre. Mas eu havia chegado ao limite do perdão. Havia coisas na vida que não podiam ser perdoadas simplesmente porque eram convenientes. 2 semanas depois do Ano Novo, recebi uma visita inesperada. Era Júlia, acompanhada da mãe biológica dela, Sandra. Júlia correu para me abraçar assim que eu abri a porta. Vovó Helena, senti saudades da senhora. Sandra e eu sempre tivemos um bom relacionamento, mesmo após o divórcio dela com Carlos. Ela era uma mulher sensata e havia criado Júlia para respeitá-la a todos, incluindo a mim. Helena, soube do que aconteceu no Natal e vim trazer a Júlia para passar um tempo com você. Acho que vocês duas merecem. Vovó, por que a senhora não foi no Natal? Eu perguntei para todo mundo e ninguém me deu uma resposta direita. A inocência da pergunta me partiu o coração. Como explicar para uma criança de 12 anos que os adultos às vezes são cruéis sem necessidade? Houve um mal-entendido, querida. Mas não importa. O que importa é que você está aqui agora. Júlia passou a tarde toda comigo. Conversamos, assistimos televisão e eu ensinei a ela como fazer meu famoso brigadeiro. Enquanto ela brincava no quintal, Sandra e eu conversamos na cozinha. Helena, tenho que te dizer uma coisa.
A Patrícia está comentando por aí que você está com problemas mentais, que essa história do testamento é coisa de gente senil. Senti uma onda de raiva subir pelo peito. Ela está dizendo isso? Está. E não só isso. Ela está tentando convencer as pessoas de que você está sendo manipulada por alguém para prejudicar o Carlos. Que nível de desespero é esse? Helena, cuidado. Essa mulher é perigosa quando se sente encurralada. Ela pode tentar alguma coisa para reverter a situação. Sandra estava certa. Nos dias seguintes, comecei a receber visitas de pessoas que eu mal conhecia, todas querendo conversar sobre família e entender meu lado. Estava claro que Patrícia estava orquestrando uma campanha para me fazer parecer uma velha ressentida e desequilibrada. A gota d'água foi quando o doutor Roberto me ligou dizendo que havia recebido uma visita de Patrícia questionando minha capacidade mental para fazer alterações no testamento. Ela havia insinuado que eu poderia estar sofrendo de demência ou sendo influenciada por terceiros. Dona Helena, é uma situação delicada. Legalmente não há nada que ela possa fazer, mas pode causar problemas no futuro. O que o senhor recomenda? Que façamos uma avaliação médica completa. Assim, se algum dia alguém questionar sua capacidade mental, teremos documentos provando que a senhora estava completamente lúcida quando tomou essas decisões. Foi exatamente o que fizemos. Uma semana depois, eu estava no consultório do Dr. Mendes, um neuropsiquiatra renomado da cidade, passando por uma bateria de exames e testes. O resultado, como era de se esperar, foi que eu estava com perfeita saúde mental e total capacidade de tomar decisões sobre minha vida e meus bens. Quando soube dos resultados, Patrícia ficou furiosa. Segundo vizinhos, ela havia saído de casa gritando que eu estava destruindo a família por pirraça. Carlos, coitado, estava claramente dividido entre apoiar a esposa e tentar se reconciliar comigo. Em fevereiro, a situação tomou um rumo que eu não esperava. Carlos apareceu na minha porta às 7 da manhã, com os olhos vermelhos e a aparência de quem não dormia há dias. Mãe, posso entrar? Claro. O que aconteceu? Ele se sentou na sala e ficou vários minutos em silêncio, apenas olhando para as próprias mãos. A Patrícia quer que eu processe a senhora para anular o testamento. Como assim? Ela consultou um advogado, disse que é possível provar que a senhora não estava em condições mentais para tomar essas decisões, que foi influenciada por terceiros. Mesmo esperando algo assim, a notícia me abalou. E você? O que pensa sobre isso? Eu não sei mais o que pensar sobre nada, mãe. Havia uma exaustão profunda na voz dele. Percebi que Carlos estava passando por uma crise pessoal séria. Filho, olha aqui. Ele ergueu os olhos. Você realmente acredita que sua mãe está senil ou sendo manipulada? Não. A resposta veio em um sussurro. Então você sabe que esse processo seria apenas uma forma de me atacar e tentar me forçar a voltar atrás na minha decisão. Eu sei. E mesmo sabendo disso, você está considerando fazer isso comigo? Carlos começou a chorar. Foram lágrimas de um homem adulto que estava completamente perdido. Mãe, eu não sei mais quem eu sou. A Patrícia, ela está me consumindo. Tudo o que eu faço está errado. Ela vive reclamando do dinheiro, da casa, de você, da Júlia. Nada nunca está bom o suficiente. Era a primeira vez em anos que meu filho falava honestamente sobre seu casamento. E o que você pretende fazer? Não sei. Se eu não apoiar ela nesse processo, ela disse que vai me deixar e levar o Gabriel. E se você apoiar ela, vai perder sua mãe para sempre. Eu sei. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu olhava para aquele homem que havia criado e me perguntava onde havia errado. Como ele havia se tornado alguém tão facilmente manipulado? Carlos, posso te dar um conselho? Claro. Escolha o que você consegue viver com mais facilidade: a culpa de ter traído sua mãe ou o medo de confrontar sua esposa. Ele me olhou com surpresa. Não é uma escolha fácil. As escolhas importantes nunca são fáceis, filho.
mas são essas escolhas que definem quem nós realmente somos. Carlos saiu de casa naquela manhã sem dar uma resposta definitiva, mas eu sabia que ele havia entendido que chegara o momento de tomar uma decisão sobre o tipo de homem que ele queria ser. 2 semanas depois, Dr. Roberto me ligou com uma notícia surpreendente. Dona Helena, recebi uma ligação do Carlos. Ele disse que não vai apoiar o processo contra a senhora. Na verdade, ele disse que quer conversar sobre separação da esposa. Eu não sabia se sentia alívio ou preocupação. Por um lado, ficava feliz que meu filho finalmente havia tomado uma decisão independente. Por outro, sabia que a guerra com Patrícia estava apenas começando. A separação de Carlos e Patrícia foi um processo doloroso e complicado. Ela não aceitava a decisão dele e fez de tudo para tornar o processo o mais difícil possível. Usou Gabriel como moeda de barganha, exigindo pensão altíssima e tentando impedir que Carlos visse o filho. Durante esse período, mantive distância de toda a situação. Não era meu papel me envolver na separação deles, e eu havia decidido que não voltaria a ser a mãe que resolvia todos os problemas do filho. Carlos havia feito sua escolha, mas agora teria que lidar com as consequências sozinho. Em maio, 3 meses depois que o processo de separação havia começado, Carlos apareceu na minha porta novamente. Dessa vez, ele não parecia o homem destruído de fevereiro. Havia algo diferente nele, uma determinação que eu não via há anos. Mãe, posso conversar com a senhora? Claro. Vim pedir desculpas, não pelo testamento, não para tentar reverter sua decisão. Vim pedir desculpas pelo homem que eu me tornei nos últimos anos. Era a primeira vez que eu via Carlos assumir responsabilidade total por suas ações. Durante esses meses de separação, tive tempo para pensar sobre muita coisa. Percebi que eu perdi minha identidade tentando agradar uma pessoa que nunca estava satisfeita. Percebi que traí todos os valores que a senhora e o papai me ensinaram. E o que você pretende fazer com essa percepção? Quero reconstruir minha vida. Quero ser novamente o homem que a senhora criou. Não estou pedindo para a senhora me perdoar agora. Sei que isso vai levar tempo, se é que vai acontecer. Mas quero que a senhora saiba que eu entendi meus erros. Olhei para meu filho e vi, pela primeira vez em anos, o menino que eu havia criado. Não o homem manipulado que ele havia se tornado, mas o garoto bom e carinhoso que era antes de Patrícia entrar em nossas vidas. Carlos, eu sempre vou te amar. Você é meu filho, mas o amor não significa aceitar tudo sem questionar. Significava proteger você quando era criança e exigir que você seja um homem bom agora que é adulto. Eu entendo, mãe, e vou passar o resto da vida tentando merecer seu orgulho novamente. Não mudei o testamento naquele dia, nem na semana seguinte. Mas pela primeira vez em meses, senti uma pequena esperança de que talvez, um dia, pudéssemos reconstruir nossa relação. A separação de Carlos e Patrícia foi finalizada em agosto. Ela conseguiu uma pensão considerável e a guarda compartilhada de Gabriel, mas não conseguiu impedir que Carlos mantivesse contato com o filho. Também não conseguiu nenhum centavo dos bens que eu havia deixado para os netos, já que estes estavam em fundos blindados juridicamente. Depois da separação, Carlos começou a me visitar regularmente. Não forçava situações, nem tentava apressar uma reconciliação. Simplesmente aparecia, conversávamos sobre amenidades e ele ia embora. Aos poucos, começou a trazer Gabriel para me conhecer melhor. Meu neto era uma criança, adorável, com os olhos espertos do pai e um sorriso que derretia qualquer coração. Durante essas visitas, Carlos nunca mencionava Patrícia, nem tentava justificar comportamentos passados. Ele simplesmente tentava ser um filho presente no tempo que eu permitia. Em setembro, recebi uma ligação inesperada. Era Patrícia. Dona Helena, podemos conversar? Hesitei. Não tinha interesse algum em falar com ela, mas a curiosidade foi maior. O que você quer, Patrícia? Queria pedir desculpas pelo que aconteceu.
e ver se podemos encontrar uma forma de Gabriel ter uma relação normal com a senhora. Desconfiei imediatamente. Patrícia nunca faria algo assim sem ter um interesse próprio. Por que agora? Porque percebi que estava errada e porque Gabriel merece conhecer a avó paterna. Concordei em encontrá-la em um café neutro. Quando a vi, notei que ela estava muito diferente. Havia perdido peso e tinha uma aparência cansada que não era característica dela. Dona Helena, obrigada por aceitar me encontrar. O que você realmente quer, Patrícia? Ela suspirou profundamente. Estou passando por algumas dificuldades financeiras. A pensão que recebo não está sendo suficiente para manter o padrão de vida que Gabriel estava acostumado. Finalmente, a verdade. E o que isso tem a ver comigo? Pensei que talvez, se voltássemos a ter um bom relacionamento, a senhora pudesse considerar ajudar com algumas despesas da criança. A audácia dela me deixou sem palavras por alguns segundos. Depois, de tudo o que havia feito, ela ainda tinha coragem de me pedir dinheiro. Patrícia, você passou 2 anos me humilhando e me excluindo da vida da família. Me chamou de senil para tentar invalidar meu testamento. E agora quer que eu financie seu estilo de vida? Dona Helena, eu sei que errei. Não, você não sabe. Se soubesse, não estaria aqui me pedindo dinheiro. Estaria aqui pedindo perdão sem esperar nada em troca. Eu estou pedindo perdão. Você está pedindo dinheiro e usando o perdão como estratégia. Levantei da mesa. Patrícia, se você quiser uma boa relação comigo por causa do Gabriel, está disposta a aceitar que vai ter que ganhar meu respeito de volta. Sem dinheiro envolvido, sem benefícios, apenas fazendo a coisa certa. Mas, Dona Helena, Gabriel pode me visitar quando quiser. Carlos pode trazê-lo aqui aos finais de semana. Você é bem-vinda na minha casa se vier com respeito e humildade. Mas dinheiro, nem um centavo. Nunca. Saí do café sem olhar para trás. Mas, uma vez, Patrícia havia mostrado que não havia mudado nada. Ela continuava sendo a mesma pessoa calculista que só se interessava pelo que podia ganhar. Contei o episódio para Carlos na visita seguinte. Ele ficou envergonhado. Mãe, eu não sabia que ela ia procurar a senhora. Se soubesse, teria impedido. Não precisa impedir nada. Ela tem o direito de tentar. E eu tenho o direito de recusar. A senhora fez certo. Patrícia precisa entender que as coisas mudaram. Era outubro, quando algo inesperado aconteceu. Júlia, que agora passava quase todos os fins de semana comigo, me fez uma pergunta que mexeu profundamente comigo. Vovó Helena, por que a senhora nunca fala sobre vovô Antônio? A pergunta me pegou desprevenida. Por que pergunta isso, querida? Porque na casa da mamãe tem foto dele por toda parte e ela sempre conta histórias sobre ele. Mas aqui tem só uma foto na sala e a senhora nunca fala dele. Percebi que, em todos esses meses de conflito familiar, eu havia me fechado para as lembranças boas. Havia ficado tão focada na mágoa e na decepção que havia esquecido de honrar a memória do homem que amei por 42 anos. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, passei várias horas olhando álbuns de fotos antigos. Antônio sorria para mim em dezenas de imagens, no nosso casamento, nos primeiros anos juntos, com os filhos pequenos, nas viagens que fizemos. Em todas as fotos, eu via um homem bom, trabalhador, que havia dedicado a vida à família. E então me ocorreu uma pergunta que me incomodou profundamente. O que Antônio pensaria de tudo que estava acontecendo? Ele aprovaria minhas decisões? Ficaria orgulhoso da forma como eu havia lidado com Carlos e Patrícia? Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há meses. Fui ao cemitério visitar o túmulo de Antônio. Levei flores frescas e passei 1 hora conversando com ele, contando tudo o que havia acontecido desde sua morte. Antônio, não sei se você aprovaria minhas decisões. Sei que você sempre foi mais tolerante que eu. Sempre achou que família era família, não importa o que acontecesse. Mas eu cheguei ao meu limite. Não consigo mais aceitar desrespeito só para manter a paz. Enquanto estava lá, uma mulher se aproximou.
Era Dona Maria, uma vizinha antiga que eu conhecia há décadas. Helena, que bom encontrar você aqui. Como está? Bem, Dona Maria. E a senhora? Estou bem. Soube dos problemas que você teve com o Carlos. Que situação difícil. As pessoas falam muito, não é? Falam sim, mas quero que você saiba que a maioria entende seu lado. Nenhuma mãe deveria passar pelo que você passou. As palavras de Dona Maria me trouxeram um conforto inesperado. Durante todos esses meses, eu havia me sentido como se estivesse sozinha no mundo, como se todos me julgassem por ter tomado decisões drásticas. Saber que pessoas que me conheciam há décadas entendiam minha posição foi um alívio. Dona Maria, às vezes me pergunto se não estou sendo muito dura. Helena, você criou 2 filhos. Um se tornou uma pessoa respeitosa que nunca te deu trabalho. O outro se tornou alguém que permitiu que a esposa te humilhasse. A diferença não está na criação que você deu. Está no caráter de cada um. As palavras dela fizeram muito sentido. Marina sempre foi uma filha maravilhosa, carinhosa, respeitosa, presente na minha vida. Se fosse problema de criação, ambos os filhos teriam se comportado da mesma forma. No final de outubro, Carlos me procurou com uma proposta inesperada. Mãe, queria convidar a próxima senhora para jantar na minha casa. Só eu, a senhora e o Gabriel. Hesitei. Ainda não me sentia pronta para voltar à casa onde havia sido humilhada. Não na casa grande, ele se apressou em esclarecer. Eu me mudei. Aluguei uma casa menor, mais simples. Queria que a senhora conhecesse meu novo lar. Porque isso é importante para você. Porque quero mostrar que estou construindo uma vida diferente. Uma vida baseada nos valores que a senhora me ensinou. 2 semanas depois, estava na nova casa de Carlos. Era uma casa simples, mas aconchegante. Nada comparado à mansão que ele havia dividido com Patrícia, mas havia algo nela que me trouxe paz. Talvez fosse o fato de que ali não havia lembranças dolorosas. O jantar foi simples, mas gostoso. Carlos havia cozinhado pessoalmente, algo que eu não via ele fazer há anos. Gabriel estava tímido no início, mas aos poucos foi se soltando comigo. Brincamos, conversamos e eu finalmente pude conhecer melhor meu neto. Vovó Helena, disse Gabriel. Enquanto brincávamos com seus carrinhos, por que você não vai mais lá em casa? A inocência da pergunta me partiu o coração. Como explicar para uma criança de 1 ano e meio conceitos tão complexos como respeito e dignidade? Porque às vezes os adultos brigam, querido. Mas agora a vovó vai começar a visitar vocês aqui. Carlos me olhou com esperança. É verdade, mãe? Se você quiser, sim, posso vir aqui aos domingos para almoçar com vocês. Foi assim que começou nossa lenta reconciliação. Não foi fácil nem rápida. Houve momentos de tensão, conversas difíceis sobre o passado e muito trabalho para reconstruir a confiança. Mas aos poucos, Carlos foi me mostrando que realmente havia mudado. Ele nunca mais falou sobre o testamento, nunca tentou me convencer a reverter as alterações. Simplesmente aceitou as consequências de suas escolhas e trabalhou para merecer minha confiança novamente. Em dezembro, quase 1 ano depois daquele Natal fatídico, Carlos me fez uma pergunta que me surpreendeu. Mãe, a senhora gostaria de passar o Natal aqui comigo e o Gabriel? Podemos chamar a Marina e a família dela também. Fazer um Natal simples, em família. Olhei para meu filho e vi sinceridade em seus olhos. Ele não estava tentando me manipular ou impressionar. Estava simplesmente oferecendo o que podia. Um Natal simples, mas verdadeiro. Sim, respondi. Eu gostaria muito. O Natal de 2024 foi completamente diferente do anterior. A casa era pequena, a mesa era simples, não havia ostentação nem luxo. Mas havia algo que faltou no Natal anterior. Havia amor genuíno e respeito mútuo. Marina veio com a família. Júlia passou a noite toda brincando com Gabriel e com os primos. Conversamos, rimos e pela primeira vez em 2 anos me senti verdadeiramente em família.
Durante a ceia, Carlos fez algo que me emocionou profundamente. Ele pediu para falar e, na frente de toda a família, me pediu desculpas publicamente. Quero pedir perdão à minha mãe por tudo o que aconteceu no ano passado, pelos erros que cometi, pelas escolhas ruins que fiz e pela dor que causei. Prometo que nunca mais vou permitir que alguém desrespeite a mulher que me deu a vida e me ensinou a ser homem. Havia lágrimas em seus olhos e também nos meus. Não era um pedido de perdão visando benefícios. Era o reconhecimento genuíno de um filho que havia finalmente entendido o valor de sua mãe. Hoje, 6 meses depois daquele Natal, nossa relação está muito melhor. Não voltou a ser exatamente como era antes. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, mas é uma relação baseada em respeito mútuo e amor verdadeiro. Carlos se tornou um pai presente e um filho atencioso. Trabalha duro para sustentar sua nova vida simples e para pagar a pensão de Gabriel. Nunca reclama das dificuldades financeiras nem me pede ajuda. Está aprendendo a ser independente e a tomar decisões baseadas em seus próprios valores. Gabriel se tornou uma presença constante na minha vida. Todos os domingos almoçamos juntos e às vezes ele dorme aqui. É uma criança carinhosa e inteligente e estou orgulhosa de ser sua avó. O testamento? Ainda mantive as alterações que fiz. Não por raiva ou ressentimento, mas porque acredito que as decisões que tomamos têm consequências. Carlos entende e aceita isso. Ele sabe que o dinheiro nunca foi o mais importante, mas o respeito e o amor. Patrícia eventualmente encontrou um novo relacionamento e se mudou para outra cidade. Gabriel ainda a visita, mas agora passa mais tempo conosco. Ela aprendeu a me tratar com respeito nas poucas vezes que nos encontramos, não por bondade, mas por necessidade. Aprendi muitas coisas durante esse período difícil da minha vida. Aprendi que o amor incondicional não significa aceitar qualquer comportamento. Aprendi que estabelecer limites não é falta de amor, mas uma forma de ensinar respeito. Aprendi que nunca é tarde demais para exigir dignidade. Mais importante ainda, aprendi que às vezes precisamos perder as pessoas para que elas valorizem o que tinham. Carlos precisou me perder temporariamente para entender o que eu representava em sua vida. Precisou enfrentar as consequências de suas escolhas para se tornar o homem que sempre soube que ele poderia ser. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo das decisões que tomei. Foram decisões difíceis, dolorosas, mas necessárias. Ensinaram a todos nós lições valiosas sobre família, respeito e dignidade. E me devolveram o filho que eu pensava ter perdido para sempre. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta, como você nunca viu antes.